E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual por aqui. Olha só, o nosso objetivo de hoje é fascinante. A gente vai pegar toda aquela complexidade abstrata e muitas vezes assustadora do cálculo e transformar em uma jornada totalmente visual e intuitiva. Vamos juntos descobrir como traduzir essas fórmulas densas em conceitos que fazem total sentido no nosso dia a dia. Sabe aquele peso dos livros de cálculos gigantes e assustadores? Pois é. Olhando para isso, é muito fácil entender porque o cálculo intimida tanto quem tenta aprender por conta própria. É uma verdadeira parede de símbolos de teoremas que acaba escondendo a beleza geométrica da coisa toda. Mas fiquem tranquilos, não precisa ser assim. Mas antes de colocar a mão na massa, tem uma filosofia pedagógica incrível do professor Chagas que vai ser o nosso grande norte hoje. Entender primeiro, decorar nunca. Faz muito sentido, né? Quando a ideia por trás da matemática fica cristalina na nossa cabeça, toda a técnica vem de um jeito muito mais natural e seguro. Então, para a gente construir esse conhecimento passo a passo, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, taxa média no cotidiano. Depois, a derivada por definição. Em seguida, as regras de derivação e, para fechar, derivabilidade e continuidade. Começando então com a seção 1, taxa média no cotidiano, trazendo a matemática para a realidade. A melhor forma de traduzir matemática pura em realidade é olhando para o nosso dia a dia. Imagina um carro fazendo 100 km em 2 horas. A gente sabe quase de cabeça que a taxa média é de 50 km por hora, certo? Ou um reservatório que esvazia de 900 para 780 litros em 4 horas. Isso dá uma taxa de menos 30 litros por hora. No fundo, a gente está só medindo o ritmo de uma mudança no decorrer do tempo. Agora, a brincadeira fica bem mais interessante quando a gente sai daquela linha reta e vai para funções não lineares, tipo uma curva parabólica. Dá uma olhada nesses intervalos. De 1 para 2, a taxa de variação é 3. De 2 para 3, já sobe para 5. E de 3 para 4, pula para 7. Ou seja, a taxa média não é uma constante plana, ela vai acelerando. Cada intervalo conta a historinha de uma mudança cada vez mais rápida. Então, como a gente formaliza isso? Com aquela famosa fração, a mudança na saída da função dividida pela mudança na entrada. É o clássico f de b menos f de a sobre b menos a. Em termos bem simples, você só pega o valor final e subtrai o inicial. E essa continha básica de diferença é, literalmente, a espinha dorsal de tudo que a gente chama de reta secante média. O que nos leva perfeitamente à seção 2, a derivada por definição. A busca pelo instante. A gente viu a média num intervalo grandão, né? Mas e se a gente quiser saber o que acontece num exato instante, num piscar de olhos? É aí que a coisa fica linda. São 4 passos puramente lógicos para chegar na derivada por definição. Primeiro, a gente escolhe um ponto fixo, A. Segundo, pega um ponto bem coladinho nele, o A mais H. Terceiro, calcula aquela taxa média que acabamos de ver. E o quarto passo, o pulo do gato, aplicar o limite fazendo esse H encolher o máximo possível. Visualmente, isso é espetacular. Conforme essa distância H vai diminuindo, imagina a reta secante deslizando ao longo da curva, ajustando o ângulo cada vez mais deitadinha até tocar num único e solitário ponto. Bum! Ela se transforma numa reta tangente. Sacar essa transição visual é a grande chave mestre para entender geometria do cálculo. E o coração absoluto dessa ideia toda é o zero. Ou melhor, o ato de se aproximar infinitamente dele. O conceito do intervalo H tendendo a zero é a ponte mágica. É o limite que pega aquela simples média e transforma de vez numa taxa cravada, pura e instantânea. Só que aí a gente esbarra na pergunta de $1 milhão, né? Fazer esses limites complexos na mão toda santa vez é muito, mas muito trabalhoso. Ninguém quer ficar fazendo isso o tempo todo. Então, será que tem um jeito mais rápido de achar a derivada? E a ótima notícia é que sim, a matemática nos dá atalhos que a gente tem que enxergar como recompensas para economizar o nosso tempo. Chegamos então na seção 3, as regras de derivação. Atalhos nascidos da lógica. Aqui a gente para de sofrer e começa a usar essas ferramentas poderosas. E detalhe, elas não caíram do céu. Tem um roteiro super elegante para saber quando usar o quê. É uma soma ou subtração. Você deriva termo a termo. É uma multiplicação. Aciona a regra do produto. U' V mais UV'.
Se for divisão, usa a estrutura do quociente. E se for uma função dentro da outra, a famosa regra da cadeia resolve o problema. Deriva de fora e multiplica pela derivada da de dentro. Muito lógico. Mas lembra da nossa regra de não decorar? É crucial entender que essas fórmulas sofisticadas são pura dedução. Elas nascem lá daquela brincadeira do limite original. Os matemáticos só reorganizaram as engrenagens da diferença algébrica para facilitar a nossa vida. Entender que isso tudo vem daquela lógica primária de final menos inicial dá uma segurança inabalável. Não é mágica, galera, é lógica. Para amarrar tudo o que vimos hoje, chegamos na seção 4, derivabilidade e continuidade, o comportamento geométrico. Aqui a gente precisa separar muito bem dois conceitos críticos. Continuidade é basicamente você conseguir desenhar o gráfico da função sem quebrar a linha, sem tirar a caneta do papel. Agora, a derivabilidade é mais exigente. Para uma taxa instantânea existir ali, a curva tem que ser suave. Nada de quinas pontiagudas, nada de saltos bruscos, tem que ser uma transição lisa e perfeita. Para resumir essa ideia, o teorema central diz o seguinte: se uma curva é suave e derivável, ela com certeza absoluta é contínua. É uma verdade incontestável. Mas, muito cuidado com a pegadinha, porque o contrário é falso. Imagina um gráfico em formato de V, tipo do valor absoluto. Ele é contínuo, a linha não quebra. Mas lá naquele bico do V tem uma quina afiada. Não tem suavidade ali, então é impossível calcular a derivada naquele instante específico. Ou seja, pode ser contínua, mas não derivável. O que deixa a gente com um pensamento final muito interessante. Pensem um pouco. Se a derivabilidade exige essa suavidade geométrica tão perfeita, sem quinas, sem atritos, como é que isso muda o jeito que a gente enxerga o movimento e as mudanças ao nosso redor? A matemática basicamente sussurra pra gente que, por trás de todas as acelerações e transições do mundo real, existe uma estrutura fundamentalmente conectada e suave. Faz a gente olhar para o universo com outros olhos, né? Fica aí o convite para refletirem sobre isso. Valeu por acompanharem essa explicação com a gente e até a próxima!